Olha, hoje eu recebo duas queridas que amam o tempo todo, que fazem um trabalho de puro amor e de dedicação ao próximo. A gente recebe hoje Amor Exigente, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, reuniões semanais, 2 horinhas, e que fazem uma diferença muito grande na transformação de famílias. É um programa que está espalhado por todo o Brasil e até em alguns lugares da América Latina. Qualquer pessoa participa sem custo nenhum. Então é chegar, ouvir, aprender nas palestras, abrir o coração na partilha, colocar em prática as metas semanais. É muito simples e muito lindo. E uma das fundadoras desse programa está aqui conosco hoje, Dona Mara Silvia Carvalho de Menezes. Seja muito bem-vinda, Dona Mara. Obrigada. Que é uma honra Cláudia. recebê-la. Alegria estar aqui, Dona viu? Mara tá linda, gente. É aquela beleza que vem de dentro, né? E aí completa com o que ela tem de lindo por fora. E Clara Amaral, vem cá me dar um abraço. Clara é voluntária de Amor Exigente há 29 anos, não é isso? Isso. Vou te convidar para sentar ali do lado da Dona Mara. A Clara, ela tem uma história pessoal com Amor Exigente, porque ela também passou pelo drama da dependência química com o seu filho, mas hoje ela se doa ao Amor Exigente, ela que cuida de toda a parte financeira, administrativa da FIA e faz um trabalho lindo, né? Mas mais importante do que a gente sabe organizar tudo isso é o ouvido atento que vocês têm e todas as histórias que vocês colecionam ao longo desses anos e que fazem tão bem pra gente, pra quem tá em casa, né? Olha, Cláudia, hoje é só contar a história. Que bom, porque a gente aprende com a história da vida do outro, não é isso? Eu acho que marca muito mais. Nós vimos através desses, para mim, 32 anos de grupos de amor exigente, muitas histórias que nos ensinaram muitíssimo, não foi, Clara? É verdade. Eu fico imaginando, né? Porque assim, no Amor Exigente, como eu adiantei agora há pouco na abertura, a gente chega, tem a acolhida, sempre muito gostoso, você vai receber um abraço gostoso, depois tem a palestra, a parte da espiritualidade, mas nos grupos, né, com a partilha, você que tá, que ainda não conhece, você que faz parte já sabe, você vai ter a oportunidade de abrir o coração. E nesse abrir o coração é que vem tantas histórias lindas, né? É verdade. Primeiro, eu gostaria muito de dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que nós vamos falar em 3 níveis de trabalho no amor exigente. O primeiro nível é a prevenção primária ou universal. O que significa isso? É a família chegar na vida das pessoas, dos filhos, antes que haja droga. Fazer a prevenção universal. Segunda coisa é a prevenção seletiva, ou que seja, nós vamos chegar na vida de quem está selecionando-se para usar drogas. Então, já é uma criança de alto risco, ou uma criança de rua, ou de pais dependentes, numa família desestruturada, enfim, crianças ou pessoas de alto risco. Prevenção secundária ou seletiva. E o terceiro nível do qual nós queremos falar é a prevenção terciária ou indicada. Eu quero ajudar meu filho, levá-lo a tratamento, fazer com que ele se recupere e depois ajudá-lo na prevenção à recaída. Nesses 3 níveis, tem histórias muito interessantes. Por exemplo, o que a gente pode falar nesse primeiro nível, que seria a prevenção primária, né? O que é uma prevenção primária? Nada aconteceu ainda, está lá a criança pequena, vamos dizer. E aí? É isso aí. Posso ir falando? Pode não, pode Fala não. um pouco, Não, Clara. porque a prevenção primária você começa desde o berço. Começa com o bebê que está nascendo, com o bebê que vai crescendo. Já começar a trabalhar limites, ensinar o que é certo, o que é errado. Alimentação. A mãe não pode beber vinho. Coisa simples uma assim, coisa simples, quando está né? amamentando. Uma coisa simples, mas que vai fazer a diferença no futuro. Sim. Certo? Agora, Cláudia, uma história interessante que eu gostaria de partilhar, que é a história, por exemplo, de um filho brincando na frente da casa, acha uma bola. Mãe, achei uma bola. Posso ficar com ela?
não, meu filho, essa bola não é sua, não te pertence. Nós temos que achar o dono. Bom, você é uma chata. Eu vou perguntar para o meu pai. Se pai e mãe não estão exatamente falando a mesma linguagem, eles estão correndo o risco de criar uma crise ali e agora. Agora, você já pensou um adolescente, quando começa a desobedecer regras e não querer nada com pai, mãe, querendo só coisa de amigo, se os pais não estiverem muito juntos, conversando, falando o que deve ser feito, Cláudia, é um risco muito grande. Os pais têm que concordar naquilo que eles decidem para a educação dos filhos, né? Eles podem até estar separados, mas eles não podem deixar de estar juntos para indicar o rumo que o filho tem que tomar. É básico, é simples, é universal. Não dá para errar nisso, porque o seu jeito de dizer sim ou não diferente do pai ou da mãe leva o seu filho a ficar do lado de quem cede mais, de quem é mais confortável. Quer dizer, ele aprende a manipular mais, ele ganha força para ser um manipulador, né? Pai e mãe tem que falar a mesma língua. Eu me lembro sempre dessa frase maravilhosa que Samitiba dizia, que é: quando o pai diz água, a mãe diz vinho, o filho desanda. E a gente não pode deixar essa meninada desandar. Desandar. Né? E é simples assim, Cláudia, os dois estarem unidos para o bem do filho. Juntos ou separados, falando a mesma linguagem. Agora, é interessante que a gente conversou isso na semana passada aqui, né? Com a presença de Amor Exigente, da importância da gente se preparar para a paternidade, para a maternidade. E a gente examinar as nossas raízes. Quem a gente é? O que é importante? Quais são os meus valores? Não pode partir para essa sem parar para pensar quem eu sou. Mas se já partiu, sempre há tempo de parar e falar, peraí, vamos ver. O que a gente quer? O que a gente está ensinando? Porque as crianças aprendem muito pelo exemplo, não é? Muito. A criança se espelha muito no pai e na mãe. Então, quanto mais exemplos o pai e a mãe der, mais ele vai se prevenindo. Ele vai se prevenindo. Chega na adolescência, ele fica um pouco rebelde, já não quer, seguiu, às vezes, as coisas que pai e mãe estão falando. Mas mais lá para frente, eles voltam a sentir que aquilo foi importante na vida deles. Sim, é importante a gente ser muito íntegro, porque eles estão observando o tempo todo, 24 horas de observação para colocar em prática. Então, às vezes, você fala assim, tô atrasada, só hoje eu vou parar aqui na vaga de deficiência, do que você não é. E o filho está observando, tá errado, você burlou uma regra. Às vezes, você faz aquela mentirinha social, disse que eu tô tomando banho, que agora eu não posso atender. O filho viu você mentindo. Depois fica uma incoerência você querer que seu filho seja honesto, não é verdade, dona Mara? Olha, e tem uma história muito interessante aqui, já é um adolescente começando a sair dos trilhos. Não sei se está usando drogas, os pais chegam no amor exigente. Não tem controle, o filho não obedece mais e pronto. Pai e mãe se sentam e resolvem botar regras e limites. Daí, Cláudia, um belo dia, é para chegar à meia-noite em casa. 2h da manhã, pai e mãe assentados na sala e o filho fazendo barulho de quem está chegando. Eles viram, o menino não estava com cheiro de nada, não estava alterado. Conversaram, o pai começou a conversar. Meu filho, o que é isso? Mas meu filho, 2h da manhã, você tem escola amanhã e tá. O menino ouviu os dois muito bem. Daí a pouco ele fala, pai, você e minha mãe fazendo esse escândalo comigo. Você não tinha combinado com a minha mãe que ela não podia pegar o seu carro para ir lá ajudar a minha tia, minha avó, não sei o que o carro não podia sair, pois ela pegou o carro e foi fazer o que tinha combinado, que não era para ser feito. E aí pai e mãe começam numa briga e ele escapa de mansinho, sobe e vai para o quarto dele dormir.
Olha lá, rapidinho, né? O adolescente é esperto. Já faz um jeito de sair do foco e colocar o foco em outro lugar. E é comum, Cláudia, esse tipo de manipulação que eles jogam o pai contra a mãe. Muitos casamentos acabam no começo da dependência química porque o filho faz essas jogadas para se livrar e ele está criando uma família absolutamente desestruturada. Agora, sabe o que é interessante? E aí, é que no meio o comportamento vai ficando cada vez mais complicado e mais difícil de ser alterado. Mas no meio dessa manipulação, muitas vezes, mãe ou pai, já com uma personalidade codependente, acredite se quiser, acha até bom e fala, ai, meu filho saiu do foco porque meu marido estava bravo demais, deixa que eu dou conta dessa briga com meu marido e eu me resolvo. É impressionante, mas às vezes a gente na nossa codependência acha bom essa manipulação e acha que de alguma forma a gente protegeu o coitadinho, né? Que foi pro quarto e saiu do foco da briga. Aí no Amor Exigente a gente trata essa nossa codependência também, né? É isso mesmo, mas sobretudo aquilo que você falou anteriormente, o exemplo dessa mãe. Se ela combinou com o pai uma determinada coisa, ela não pode sair fora disso, Cláudia. Não pode, Então, né? A gente tem que ser é exemplo. o modelo dela para educar as crianças. Agora, né? assim, eu sempre gosto de voltar atrás e falar, mas e se tudo já está desandado? E se você já anda não cumprindo os tratos que você fez com o marido, com o chefe, com seus pais, enfim, e o seu filho está vendo esse exemplo? Problema não, gente. Enquanto a gente vive, a gente aprende e a gente muda. A vida é transformação o tempo todo. Dá tempo de começar agora, dá tempo de ir para o Amor Exigente e aprender a ser mãe e pai. Os meus filhos falam, mas o que você vai fazer no Amor Exigente? Se a gente não tem problema nenhum com dependência química, eu falei, vou lá para aprender a ser uma mãe melhor. Aí a Carolina fala assim, ai, mas isso só tá deixando você mais brava. Não, mas é mais exigente, mas amorosa eu já sou muito, né? É bom achar esse caminho, né? Amor Exigente é esse meio termo, né, dona Mara? É verdade. Sabe, Cláudia, quando o Padre Haroldo trouxe esse movimento para o Brasil, o programa americano, ele era muito duro, muito exigente mesmo. E nós, mães latino-americanas, não conseguíamos trabalhar aquilo. E sabe o que nós fizemos? Foi deixar um pouco mais amoroso, mas a exigência tem um objetivo claro, que é ajudar o filho efetivamente e começar comigo a exigência. O programa americano era assim, olha, eu sou pai, eu fumo maconha, você é filho, só vai fumar o dia que você comprar sua própria maconha. E fim de papo. Não, se eu fumo maconha, meu filho vai fumar maconha. E aí nós começamos a colocar a exigência na família. Funciona, dá certo, mas você tem que ter a sua estrutura definida, as coisas que você acredita, que você permite e que pode ser feita na sua casa. Por isso é que eu falo que Amor Exigente é para todos nós, porque é para a gente ficar cada vez melhor. Quem vai dar o depoimento agora é o Vitor. Ele já está nessa caminhada há 20 anos, ele descobriu que o seu filho era dependente químico, procurou um grupo de apoio, não tinha nenhum grupo no seu bairro. Depois de frequentar os grupos que ficavam longe da sua casa, ele decidiu fazer um grupo. E ele já está com esse grupo, gente, há 18 anos. É uma inspiração, sobretudo para você que está aí distante, que já deu uma olhada, não tem Amor Exigente perto. Você está ouvindo o nosso bate-papo, tem acompanhado toda segunda-feira o programa aqui. Amor Exigente tem sempre cursos maravilhosos que pode te capacitar para você fazer como o Vitor. Inspire-se nessa história. Eu descobri que tinha um filho com problemas, né? Meu filho teve algumas altos e baixos nesses anos, né? Mas todo dependente químico, qualquer pessoa que entende e conhece, 90% diz, é só por hoje. Com o tempo, a gente começa, num grupo, a gente começa a perceber que está fazendo bem pra gente. A gente chega aqui em função do nosso dependente. Mas com o decorrer do tempo, você percebe que está fazendo bem para nós. Né?
Então, sei lá, se é o ego de estar ajudando as outras pessoas, né? E eu mudei muito também. A minha concepção de um dependente químico era que era safadeza, sem vergonhice, né? Quando alguém falava, é falta de porrada, né? Hoje eu já tenho outro pensamento, né? Então, talvez eu precisava ter um dependente na minha vida para mudar meus pensamentos. Creio que seja isso, não posso dizer com certeza, né? Mas hoje eu faço com prazer isso aqui. Eu largo qualquer coisa que eu estiver fazendo nas quintas-feiras para vir para cá. Muito bem. Obrigada, Vitor. O Vitor já esteve aqui com a gente, pai do Alex, uma pessoa muito querida, aliás, uma família maravilhosa. Dona Mara trouxe aqui o livro, vou deixar aqui para a câmera mostrar direitinho, deixa eu colocar a revista ali do lado. E esse livro, gente, é maravilhoso, é Prevenção com Amor Exigente, ele pode ser seu, tá? Então você pode mandar uma foto sua assistindo ao programa que você pode ganhar esse livro que é fantástico. Depois que você lê, você vai compartilhando, vamos espalhar, divulgar. Isso aqui apesar de estar tantos anos no Brasil, é uma boa nova. Né? É verdade. Porque a gente está vivendo um tempo tão drástico, a droga tomou conta de um jeito tão absurdo, né? Que a gente precisa se ajudar. Você sabe o que eu acho importante? É nós conhecermos dependência química. Sim. Você não pode evitar alguma coisa que você não conhece e deixar para lá. Tem que conhecer. Aqui tem bastante informação. Tem muita informação. Dona Mara, tem muita participação já no nosso WhatsApp. Eu vou falar mais uma vez para você que ainda não mandou, tá aqui. É o 011 950 45 18 40. Eu queria dar a oportunidade para as minhas telespectadoras de fazerem perguntas e ouvi-las pontualmente, tá bom? Tá bom. Eu volto aqui já em 2 minutinhos. Vamos às perguntas, a participação da turma que está em casa? Certo. Tem bastante gente participando aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir direitinho, que eu apertei o botão errado. Cláudia, você já achou? Não, pode falar. Eu gostaria muito de falar da importância da pessoa não ficar sozinha. Você leu no Salmo que o fato de nós darmos a mão ao outro nos protege de uma maneira incrível, não é verdade? É isso. E o quanto o amor exigente nos dá chance de fazer isso, não é claro? É uma beleza. E outra coisa, às vezes a mãe vai muito sozinha, o marido não vai. É tão importante a participação do marido, as forças se juntam e acontece o bem pro o ideal é que o marido vá, mas a gente também não pode mudar algumas coisas, a gente não muda o outro, porque a gente vai indo. Uma hora ele vai notar que foi bom para você, acaba indo também, não é? Eu até, a Mara falando em historinha, eu estou lembrando aqui de um rapaz, de um senhor que foi, o filho internado na fazenda exigia um comprovante para visita e ele foi. Quando ele chegou no grupo, ele disse, eu estou aqui porque eu sou obrigado a vir. Mas acabou essa internação, não venho mais, ele tem que cuidar da vida dele, não sei o quê. E ele começou a ir. Ele ficou tão fã de Amor Exigente que ele nunca mais largou, Mara. Pois é. É o caso do Vitor também, não é? Está lá por ele. Não, porque realmente é maravilhoso e é transformador. Olha, a nossa telespectadora diz assim, olá, bom dia. O que fazer quando a pessoa não quer sair desse vício? O meu marido já usou todo tipo de drogas. Ele conseguiu parar com todos, sozinho, mas a maconha ele não quer parar. E ele fala que não faz mal, que só relaxa e ele não aguenta ficar sem. Ele fala que essa é a vida que ele escolheu para ele, é isso que ele quer. O que vocês podem falar para essa nossa querida? O que é que você está fazendo por você mesma? Sabe, ele escolheu usar e está lá usando. E você? Vá a um grupo de amor exigente, viva você uma qualidade de vida que seja muito melhor e muito mais gostosa do que usar maconha. Sabe, a maconha está tão forte. Nós hoje viemos de Campinas, Clara e eu, falando de um artigo na revista Veja, mostrando as drogas atuais e o quanto a maconha hoje é mais forte do que antes. Não se iluda que maconha seja uma droga leve. Não. Qual é a droga, a pior droga que tem? A droga que você usa.
a droga que ele usa. É aquela que vai fazer todo o mal e destruir a qualidade de vida dele. Mas aí essa sugestão de você buscar qualidade de vida para você, buscar um foco importante, algo que te dê prazer, que te complete, é muito bom. E Amor Exigente vai fazer diferença na sua vida. Vá pro grupo. Amém. É isso aí. Isso. Agora, a nossa telespectadora, ela é lá do Maranhão. Ela chama Rita e ela diz, eu tenho uma filha de outro relacionamento. Eu casei há 4 anos e a minha filha não respeita o meu marido atual, já não sei mais o que fazer. Tem que ir para o grupo, sozinha você não vai conseguir. E o que é mais importante, você tem que começar a botar limites, regras bem simples que devagar ela vai entender. Esse nosso livro, Amor Exigente Antes que Coisas Ruins Aconteçam, fará, Cláudia, com que a pessoa entenda como botar limites. Por quê? Você vai tomar uma atitude com essa menina, desencadeia uma crise, mas é na crise bem administrada que surge a possibilidade de mudança. Nessa crise, você tem degraus, um passo a passo a cumprir, até que você possa dizer, minha filha, a porta da casa é a serventia. A porta é a serventia da casa, como antigamente, porque chega uma hora que o ambiente está de tal forma desorganizado que se é uma pessoa maior que pode trabalhar, maior de idade, maior de 18 anos, e que não se adequa às regras da família, ela pode viver a vida dela do jeito que ela quiser, aonde ela quiser. Nós temos feito isso e dá tão certo. Agora, tem que ter o apoio do grupo. É isso que eu ia falar. E tem que fazer isso por amor. Tem que fazer por amor, tem que ter filha. planejado essa crise e você que vai deixar que essa crise aconteça, sabendo que tem um plano lá na frente depois da crise, precisa se planejar, precisa estar preparado. E também tá empoderada, porque se você toma essa atitude... Morrendo de medo? Morrendo de medo, primeiro que não vai ser levado a sério, segundo que você não vai dar conta de manter esse limite, e se você abrir a guarda, aí a coisa pode ficar complicada. Então não pense em fazer nunca isso sozinha, por isso é que a gente fala assim da importância de estar no grupo, né? Para se preparar para a crise. Porque é o caso que você vinha falando, Clara. Porque se você não estiver preparado, se o pai e mãe não estiverem preparados, a hora que a crise surgir e eles vão voltar atrás, aí desmoraliza, ela perde toda a força com o filho. Então, você tem que, no Amor Exigente, você é preparado para colocar os limites. Os limites são colocados devagar e à medida que vai vencendo, vai se colocando outro até chegar no momento. E quem frequenta Amor Exigente, eu digo com certeza, a vida muda e ela recupera o filho. Mas a mudança tem que começar por você. Ô, Clara, você teve um problema com seu filho, né? Certo. E como é que foi? Como é que você chegou no Olha, Amor eu Exigente? tive um problema com meu filho numa época que ainda, há 28 anos atrás, você veja bem, né? Eu conheci o Amor Exigente através de uma pessoa que frequentava Amor Exigente, estava dando um curso de comida e eu fui frequentar e eu falei, poxa, eu preciso disso. E fui para o Amor Exigente e lá realmente veio de encontro a tudo que eu queria para a família. Eu tinha uma família, tinha e tenho ainda uma família bem estruturada, mas aquilo estava escapando, o menino estava escapando da mão da gente, né? E ali eu me encontrei, meu marido me apoiou, me acompanhou, fiz uma formação de família. Então, eu ia com o marido, meu filho mais velho ia junto, eu tinha um outro filho que estava estudando fora, participou muito pouco, porque morava fora, e o caçula que ficava em casa com a filha desse meu filho, que é a minha filha neta. E com isso nós conseguimos conscientizar o meu filho. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho até bem demorado, mas a gente, cada crise ia sendo administrada, cada coisa ia surgindo e a gente conseguiu
recuperar esse O filho. que seria uma crise? Um exemplo para que as pessoas possam entender em casa. É uma crise. Por exemplo, eu boto um determinado limite para ele. Você tem algum exemplo assim que você lembra? De Deixa eu que limite, me... por exemplo? Por exemplo, botar horário, uma coisa muito difícil. Meu filho era um filho adulto, era um filho que trabalhava, já estava casado, ele ganhava o dinheiro dele, quer dizer, vamos dizer, economicamente, que ele não me afetava, ele me afetava o meu emocional e... Então você coloca, não, então aqui a casa você vem, mas você tem que chegar a tal hora. Eu não chego e chegava no dia seguinte bravo, aí surgia um monte de briga e, enfim, ele não querendo ajuda, porque ele achava que ele dava conta da ajuda. E, então, a gente tem que encontrar formas de apaziguar, acalmar, mostrar para ele, porque você, quando a pessoa usa uma droga ou uma bebida, você tem que conversar com ela a hora que ela está calma, a hora que ela te escuta. Ou seja, dá para colocar limites mesmo numa pessoa adulta, mesmo que ela trabalhe, que ela ganhe dinheiro. Presta atenção, hein? Isso é muito importante. Claro. As pessoas pensam muito que limite é só para criancinha, mas a gente coloca limite em todas as situações, até num casamento. Tem grupo de cônjuges, né, em Amor Exigente? Tem. Agora, sabe de uma coisa, Cláudia? Alguém que começa a usar maconha não se desenvolve emocionalmente. Então, mesmo que tenha 30 e tantos anos, um filho usuário de maconha tem cabeça de adolescente. Tem casos de Amor Exigente em que um rapaz, aos 15 anos, usando drogas, não conseguia ser alcançado pela família. Aos 21 anos, os pais foram para o Amor Exigente. Começaram a botar regras devagarinho, desde guardar tênis, botar a toalha molhada no lugar, fazer coisas miúdas. Imediatamente, aos 21 anos, esse rapaz entrou no esquema, porque a família estava empoderada e apoiada no grupo de Amor Exigente e punha limites para um rapaz de 21 anos, trabalhando com dinheiro, mas morando com a família, e ele aceitava porque a cabeça dele era uma cabeça subdesenvolvida. E assim nós temos casos inúmeros. Inclusive o Eduardo, ao sair da família dele, quer dizer, do casamento, vindo morar com você. Veio morar comigo. Você pôs com uma filha. Eu coloquei as regras. E ele entrou nas regras da casa. Entrou nas regras, isso é interessante. Entrou nas regras. E a filha que ele levou com ele era realmente pai dessa filha. Ele muito bom pai. Era muito bom pai. Ele não transferiu o direito de ser pai para o meu marido, né? Eu fiquei como mãe, mas ele não. Ele era pai realmente. Sabe que a Fátima do Rio de Janeiro, ela está perguntando isso. Eu queria que vocês falassem sobre limites para um filho adulto, independente, que já não mora mais com os pais. O seu acabou indo morar contigo. Ele voltou de um casamento, foi morar comigo. Mas e se não mora com os pais? Dá para colocar limite? Até dá. É conversar. E chega um ponto até, sei lá, existem pais, por exemplo, que eu sei que teve a mesma coisa, e colocavam, você só pode vir à minha casa se você estiver sóbrio. Você só pode vir almoçar comigo se você chegar na hora do almoço. Se você chegar aqui, o almoço já passou, você não tem direito nem de abrir a geladeira e pegar alguma coisa. Então, são pequenos limites e ele... Para ver a família, ele realmente começou a voltar dentro do esquema da família. Aí eu fico imaginando que a minha amiga lá em casa fala assim, ai, mas você não sabe como é duro, eu morro de saudade do meu filho. Nossa, se ele quiser vir almoçar comigo, ele pode chegar a hora que for, que eu faço até um almocinho para ele. Eu morro de saudade se ele chegar aqui bêbado, drogado, eu quero, porque eu tô carente desse amor. É aí que não podemos abrir espaço. E sabe o que é mais importante? Se você perceber que seu filho está correndo risco ou se ele próprio está pondo em risco a vida de outras pessoas com o uso de álcool ou de outras drogas, nós podemos, através de um bom suporte médico e de justiça,
fazer uma internação compulsória. compulsória. Quantos nós temos temos visto? Dá visto? certo? Eu tenho uma amiga, uma pessoa que frequentava O Amor Exigente. lutou muito com esse filho, foi muito firme com ele. Ele não havia meio, ela fez 2 internações compulsórias. O moço hoje está maravilhoso. Acho que faz uns 4 anos que já está limpo e na voltou a casa estudar. dele, viu, Cláudia? E ele mora sozinho, ele não mora com a mãe, ele tem a casa dele. Mas ele aprendeu dá os limites certo. da filha. Agora tem A o seguinte, mãe não pode ficar sozinha. Não, e eu gosto sempre de falar assim pra você. Dá trabalho, dá medo, porque a gente gosta muito de uma zona de conforto que não tem mais conforto nenhum, mas você fala, mas tudo bem, aqui eu conheço. Mas vale a pena você mexer, viu? Eu digo que a gente muitas vezes não quer fazer a mudança e carrega aquela mochila pesada, vive aquela vidinha mais ou menos, sofrendo, com medo de fazer uma mudança. Não tenha medo, mas você vai deixar a crise acontecer, vai tirar proveito dessa crise se você estiver num grupo. E aí tem muita gente perguntando como é que faz para participar de um grupo de Amor Exigente. É só ir, não é? Só participar, não tem custo nenhum. Mas olha, tem que ter perseverança. Não dá para ir uma vez e pronto. Ah, não, isso não é para mim. É para você, sim. E você, se conseguir se preparar para perder seu filho, você vai ganhá-lo. Olha que coisa mais absurda. Mas o momento em que nossos filhos percebem que nós o amamos, mas que ele já não nos desestrutura, não nos mata de medo e de dor, ele vai dizer o que aconteceu com ela, eu estou sozinho, eu preciso me cuidar. E aí pede ajuda Cláudia, e volta. eu só acordei realmente quando eu comecei a me preparar para perder meu filho. Ele estava perdido, eu precisava fazer alguma coisa. Já não é... Você entrega para Deus, mas você precisa fazer a tua parte. E o Amor Exigente faz isso com a gente. Ele nos transforma, eles nos tornam fortes. Sabe, ele modifica completamente. Aí você tem força para poder ajudar seu filho. Amor Exigente tem um site, que é o www.amorexigente.org.br. Clica lá, vai aparecer em cima. Um dos ícones está escrito Localiza aí. Você clica ali, você vai encontrar o endereço do lugar mais próximo da sua casa e vá, porque vai ser maravilhoso. Muito obrigada, dona Mara, mais uma vez. Obrigada, Clara. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Telefone de Amor Exigente, você pode ligar agora. Pode falar com a dona Chiquinha, que está hoje lá, não é? Hoje está a dona Chiquinha. Então, no 019-3252-2630. 019-3252-2630. E vá a um grupo de Amor Exigente. Obrigada, Força, fé e alegria. Obrigada. Muito bom recebê-la, viu? Muito bom. Querida, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, tudo de bom.